quero ler para nós hoje um texto e fazer uma reflexão sobre o último dia desse ano. Hoje é dia 31 de dezembro de 2024. Para você que está ao vivo agora, 6:09 da manhã, está recebendo essa palavra diretamente, vai receber essa palavra diretamente ao seu coração. Para outros, vai ser uma mensagem que nós vamos editar, a nossa produção, o pastor Lucas, a esposa dele, a Camila, editam, o pastor Leandro posta nas redes sociais, e você pode estar assistindo essa palavra, essa pregação, em 2025, em 2026, em 2030, sabe-se lá quando. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, para a gente já entrar na palavra e na reflexão. Hoje é 31 de dezembro de 2024, hoje é o último dia desse ano. E se fosse o último dia da sua vida? Pensei nisso hoje. Se eu soubesse que hoje seria o último dia da minha vida, o que eu faria? Quais seriam as minhas resoluções? Quais seriam as minhas ponderações? O que eu teria em mente, no coração, se eu soubesse? Sabe que em alguns países, Estados Unidos, por exemplo, em alguns estados dos Estados Unidos, tem a chamada pena de morte. O cidadão, a cidadã comete um determinado crime e ele é sentenciado a uma pena de morte. Seja pela cadeira elétrica, eu já vi na internet como que é a morte por uma cadeira elétrica. Eles põem a pessoa, colocam um capacete na pessoa, dão um choque na pessoa, ou por uma injeção letal. E não sou um estudioso da cultura americana, mas a gente lê aqui e ali. No último dia da pessoa, alguns juízes dão à pessoa o direito de conversar com alguém que elas queiram conversar. Então, às vezes, a pessoa pede para falar com os pais, com o cônjuge, com os filhos. A pessoa também pode solicitar um cardápio, o que ela tem vontade de comer naquele último dia, e é preparado para ela. A pessoa pedir lá um McDonald's, a justiça vai conceder que levem aquele McDonald's, que levem aquela comida. E a pessoa pode solicitar também a presença de um sacerdote, um pastor, um padre, porque no dia marcado, na hora exata, os policiais irão lá dentro do lugar onde a pessoa está, daquele cubículo onde ela fica, vão levá-la até o lugar apropriado e vão matá-la. Eu pensei nisso. Imagine o sentimento dessa pessoa, o pensamento. Ele sabe que vai morrer. Está marcado a morte meio-dia ele vai morrer. Os policiais amarrarão ele, prenderão ele, colocarão as mãos para trás, e ele sabe que nunca mais ele verá a luz do sol, ele nunca mais verá as pessoas amadas, ele está sentenciado à morte. Último dia da vida dele. Aqui no Evangelho de São Lucas, eu já preguei muitas vezes esse texto, capítulo 23, do verso 39 até ao 43. Lucas 23, do 39 ao 43. Nós lemos na crucificação que um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, blasfemava de Jesus. No Evangelho de São Marcos, na verdade, diz que os dois, num primeiro momento, blasfemavam. E eles diziam: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Já vai aparecer, Lucas 23, por favor, põe para mim, Lucas 23, do 39 ao 43. Obrigado. E só que um deles, enquanto vivenciava, praticava aquela blasfêmia, ele
olhando para Jesus, imagino que ele ouvia falar de Jesus, ouvia o evangelho de Jesus. Jesus não fez nada escondido, Jesus pregou, curou, libertou, sarou vidas. E de repente aquele homem caiu em si. Ele começou a pensar, pera lá, esse é o último dia da minha vida. Eu estou aqui, estou crucificado, e era a pena de morte do Império Romano, a crucificação, geralmente por crimes muito graves. Ele era um malfeitor, um ladrão. Possivelmente eles tinham cometido o chamado latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Roubaram e mataram a pessoa ou as pessoas na casa. E esse homem começou a pensar na vida dele. Sabemos quantos anos ele tinha. Se ele era um rapaz, se ele era um jovem, se ele já era um homem de meia idade, se ele era casado, se ele tinha filhos, se ele tinha os pais vivos, se ele tinha irmãos, se ele tinha motivos para estar roubando, porque às vezes uma pessoa entra numa vida errada porque ela tem necessidades, ela tem, entre aspas, motivo. Ou se não, a pessoa entrou por má influência, por más companhias, sei lá. Eu posso fazer aqui 1000 conjecturas. Só que o impacto de saber que era a sua sentença de morte, que daquela cruz pregado, ele só sairia como saiu de fato, morto. Ele só seria despregado daquela cruz, já sem vida, para ser jogado numa vala qualquer, para ser sepultado como um indigente, um bandido, um ladrão, um assassino, levou aquele homem a pensar. E aí, nós lemos no 40, que ele respondeu o outro companheiro dele de crime, o amigo que não era amigo, que talvez foi quem o levou para o mau caminho. E ele falou, tu não temes a Deus estando na mesma condenação? Veja que esse homem tinha um conhecimento de Deus, como você tem, querido amigo, querida amiga. Você tem algum conhecimento de Deus? Você tem um testemunho do Evangelho no teu coração, pregações que você já ouviu, hinos que você já ouviu? Você tem o Espírito Santo, você tem a voz da sua consciência, você tem a lembrança de tantas vezes que Deus te chamou à graça, ao Evangelho. E você também não teme? Sabendo, ponderando, e essa é uma reflexão, como eu falei no começo, que hoje poderia ser o último dia da sua vida. E você não teme a Deus estando na condenação, sabendo que se você morrer nestas condições, você vai para o inferno. Eu tenho que ter muito amor para dizer o que eu digo. Eu não sou um pastor do tipo coach. Eu poderia chegar aqui e falar, hoje é dia 31 de dezembro, ainda vai dar tempo de você casar, sua vida é linda, é maravilhosa, você é um lindo, um cheiroso, um maravilhoso. Eu não. Eu quero lhe dizer a verdade. O pregador do Evangelho prega a verdade. Alguns de vocês me assistindo agora, inclusive você que é pastor, que é diácono, que é presbítero, que é membro de igreja, tem carteirinha de igreja há 30 anos, faz parte de conselho, de tesouraria de igreja, faz parte de departamento de igreja, de ministério, de escola bíblica dominical. Não importa, alguns de vocês, mesmo enfurnados dentro de igreja, estão com um pezinho no inferno. Sabe disso? Ô, meu irmão, minha irmã, vocês sabem disso, sabe ou não sabem? Ou seus pecados, ou a iniquidade praticada, ou essas mágoas que você tem no coração, esses maus pensamentos, esses pecados secretos que você comete, secretos aos olhos dos homens, mas cometidos
sob a luz de Deus, sobre o olhar de Deus, o olhar longânimo e paciente de Deus, porque Deus ainda não tomou providências contra a sua pobre vida, porque Ele é longânimo e misericordioso e Ele espera seu arrependimento. Você está perdido e você não teme a Deus estando em condenação, estando, se fosse o último dia, com seu ingresso carimbado para ser jogado no mais profundo abismo. Repreenda não o seu companheiro de crime, o seu companheiro de igreja, o seu companheiro de vida. Hoje é um dia de nós nos repreendermos, de nós dizermos a nós mesmos: será que eu não vou temer a Deus estando nessa condenação? Porque na verdade ele prossegue com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam e merecem. Se Deus lançar alguns de vocês no inferno, vocês terão que admitir que com justiça, porque o justo juiz de toda a terra só sabe fazer justiça. Mais do que justo, que alguns que me assistem, apesar de serem de igreja, repito, você pastor, você padre, padre, o senhor estudou 7 anos no seminário, 7 anos, o senhor sabe da Bíblia, o senhor sabe dos evangelhos, o senhor estudou teologia, o senhor estudou filosofia, o senhor estudou história, e pratica as coisas que pratica e faz as coisas que faz. O senhor não é inocente, não é verdade? E os feitos trarão as consequências justas da parte de Deus. Só que esse homem reconheceu, ele falou: bom, hoje é meu último dia, eu estou condenado, eu estou partindo para o inferno. Então ele olha para Jesus e ele só faz um pedido: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quanto significado tem nessa declaração, nesse pedido? Ele admite que ele é digno de morte, que ele é digno de inferno, mas ele pede uma chance para Jesus. E é isso que eu proponho a você. Se você soubesse que hoje fosse o seu último dia, talvez para alguns será. Se você soubesse que hoje fosse o último dia da sua vida, o que você pediria a Jesus? Eu, como amigo do Paraná, amigo de todos, como eu me apresento, eu gosto de me apresentar assim, eu digo a você: peça misericórdia ao Senhor. Aonde você estiver, peça a Jesus: tenha misericórdia de mim. Como aquele pecador que Jesus conta, que foi ao templo, arrependido, quebrantado, constrangido, e ele estava tão envergonhado de Deus, que ele não teve coragem nem de entrar dentro do templo. Ele parou na porta, o rabino lá dentro pregando, ensinando, ele parou na porta, não teve a audácia de sequer levantar a cabeça para olhar para o púlpito. E na porta ele bateu no peito e ele só disse: Senhor, tem misericórdia de mim, o pecador. E ele batia no peito e repetia essas palavras: tem misericórdia de mim, seja propício a mim, o pecador. E quando ele sentiu-se perdoado, ele foi embora. E Jesus sentenciou: ele foi justificado para a sua casa. Se ele morresse, depois daquele momento, depois daquela oração, ele iria para o céu, porque ele foi embora perdoado. Então peça perdão a Jesus. No último dia desse ano de 2024, peça perdão a Jesus pelo cristão que você não foi até hoje, pelo marido, pelo pai que o senhor não foi até hoje, pela cristã
que a senhora não foi até hoje, pela mãe e pela esposa que a senhora não foi até hoje. Peça perdão dos pecados conhecidos, dos pecados ocultos e dos pecados secretos. Escreve isso. Há pecados que são bem conhecidos de você mesmo. Peça perdão. Há pecados ocultos que você peca sem saber que está pecando. Peça perdão. E há pecados secretos. Você sabe muito bem que você os comete, ainda que eles sejam feitos nas trevas, mas você sabe muito bem. Peça perdão, para que você possa ouvir de Jesus. Se fosse hoje o último dia da sua vida, que você ouvisse, que nós ouvíssemos de Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se hoje for o último dia das nossas vidas, as palavras de Jesus sejam essas: estarás comigo no paraíso. Amém?